O decreto 525 do Governo do Estado prorrogou por mais 7 dias a suspensão de serviços não essenciais em Santa Catarina. As novas regras entraram em vigor ontem, dia 25, e são válidas até a próxima terça-feira, dia 31. O governador Carlos Moisés da Silva autorizou a circulação de motoristas que fazem a entrega de lanches e marmitas, o funcionamento de borracharias e oficinas nas margens de rodovias e também a permissão do transporte aquaviário, com algumas restrições. Confira agora quais os serviços que estão suspensos por mais 7 dias, de acordo com o decreto. Circulação de veículos de transporte urbano, municipal e intermunicipal. Circulação e ingresso no território catarinense de veículos de transporte interestadual de passageiros públicos ou privados e também de veículos de fretamento para transporte de pessoas. Atividades e serviços privados não essenciais, como academias, shopping centers, bares, restaurantes e comércio em geral. Atividades e serviços públicos não essenciais nos âmbitos federal, municipal e estadual que não possam ser realizados por trabalho remoto ou de forma digital, e a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro. Já os serviços que foram suspensos em um período de 30 dias são eventos e reuniões públicos e privados, concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como por exemplo as praias, praças e parques, as aulas na rede pública e privada em âmbito municipal, estadual e federal, incluindo a educação infantil, ensino técnico e graduação, as visitas no sistema prisional e socioeducativo e o prazo de defesa e recursos de processos administrativos junto ao poder público. E por tempo indeterminado permanecem suspensos os serviços esportivos organizados pela FESPORT, atividades de capacitação, treinamentos ou eventos coletivos, visitação pública e atendimento presencial ao público externo, participação de funcionários públicos em viagens e eventos internacionais ou interestaduais, o recadastramento de inativos e pensionistas e prazos para a prestação de contas de recursos estaduais. O comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar de Rio do Sul, Renato Abreu, explica que vai seguir o decreto estadual aqui na cidade. Podem abrir oficinas e borracharias, enfim, que atendam somente, na verdade, para atender por veículos de emergência, viaturas, veículos de carga, de transporte, de carga e transporte de passageiro acima de 8 pessoas. Então, qual é o intuito do inciso 40 do decreto 525? É que esses estabelecimentos atendam os veículos que atendem os serviços essenciais. Obviamente, veículo de prefeitura, principalmente da área da saúde, que está trabalhando diuturnamente. Então, esses veículos poderão ser atendidos por essas oficinas. Mas o decreto estadual, pelo menos, não indica que devam permanecer abertas para atendimento do público em geral. Somente para esse público restrito que eu falei anteriormente. O prefeito de Rio do Sul, José Tomé, reforçou que estão em funcionamento na cidade somente os serviços essenciais. Nós estamos falando não só de manter a manutenção de veículos, da saúde, do desenvolvimento social, dos veículos que estão indo nas casas vacinar a terceira idade, os nossos idosos, todas as equipes de atendimento à saúde, agora que são tão importantes nesse momento, mas nós estamos falando daquele filho que está olhando pelo seu pai, que precisa ter cuidados médicos com o seu pai, que precisa encaminhá-lo a uma unidade de saúde, precisa estar com o seu carro em condições para fazer o transporte do pai idoso. Nós estamos falando do motoboy que está fazendo o trabalho do delivery, que está autorizado pelo governo do estado a fazer os trabalhos de delivery, mas a moto também precisa de manutenção. Nós estamos falando da indústria que está trabalhando e o trabalhador da indústria que precisa estar com o seu carro em condições de ir e vir, precisa estar com a sua moto com condições de ir e vir, precisa estar com a sua bicicleta com condições de ir e vir, e para isso precisa de manutenção. Nós estamos
estamos falando, por exemplo, das lavações de caminhões que fazem transporte de cargas. Os caminhões precisam estar higienizados. Isso são prerrogativas sanitárias que, inclusive agora, mais do que nunca, precisam ser seguidas. E eu acho um contrassenso, né, o fechamento desses estabelecimentos. Nós vamos fazer valer a regra da legislação. Existe aqui todo um amplo estudo jurídico feito acerca disso, nós temos convicção da tomada de decisão que tivemos 2 dias atrás, e sempre lembrando que nós estamos falando de uma cadeia de serviços essenciais à vida do cidadão, tanto das empresas, das indústrias, quanto dos veículos que precisam de manutenção. A indústria também precisa de manutenção mecânica, precisa de manutenção elétrica, precisa de manutenção hidráulica, nós estamos falando aí dos serviços essenciais de saúde do setor privado, para não sobrecarregar o setor público. Então são serviços essenciais. Não é porque o estabelecimento está de portas abertas, que ele ainda não recebeu um veículo para arrumar, não recebeu uma máquina para arrumar, que ele deixa de ser essencial. Ele está restabelecendo a relação de contato com o seu cliente, com o tomador de serviços. E nesse contexto, então, a importância do prestador de serviços nessas categorias estarem funcionando para dar suporte